pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com a nossa 7ª lição da EBD. O nosso tema é a sutileza da relativização da Bíblia. Um tema bem interessante, né? Se você está chegando aqui agora e é a primeira vez que você está aqui, você teria interesse de ver todas as outras lições, bom, fica tranquilo, porque aqui no canal nós temos todas as lições da EBD. Ok? Eu vou deixar aqui em cima uma playlist das nossas lições da EBD. Então, se você tiver interesse, clica aqui em cima e pode assistir cada uma delas bem tranquilamente, ok? E não esquece, deixa a sua curtida, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Então, pessoal, falado tudo isso, vamos aí sem demoras à nossa lição da EBD, ok? Bom, então a gente vai começar falando do nosso texto áureo, e o nosso texto áureo se encontra lá em 2 Timóteo 3,16 e diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A nossa verdade prática, a Bíblia, ela é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. O nosso texto bíblico é 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Então, essa é a leitura bíblica que a gente vai estar utilizando em classe. É a carta de Paulo a Timóteo que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a obra. A nossa palavra-chave é relativização. É isso que a gente vai estar vendo nessa lição 7, a qual o nosso primeiro tema e subtemas, os subtópicos, a desconstrução e o relativismo. Para desenvolvermos esse primeiro tópico, professor, o que você vai fazer? É interessante, por exemplo, você comentar com seus alunos a respeito de pessoas, de autores, de pastores que nós temos ouvido falar, que se denominam, que são cristãos, se chamam cristãos, mas que são completamente a favor tanto do homossexualismo, são a favor do aborto, enfim, de questões que nós sabemos que a Bíblia condena. Então, você vai colocar para a sua classe que eles exponham, que eles tragam isso à vida, né? A quem vocês já ouviram, o que vocês têm ouvido, ou seja, levante essa questão em sala de aula, porque é justamente sobre isso que é o nosso tema, já que nós vamos falar a respeito do relativismo e da desconstrução, né? E a gente se aprofundando mais nesse tema, baseado na revista que a gente está trabalhando, então a gente vai ver um pouco mais a fundo essa questão. Então você vai começar fazendo esse questionamento para os alunos e deixando eles falarem. Não passe de 5 minutos desse primeiro período. Então é interessante que 1 ou 2, a depender do tempo que você tem aí para desenvolver essa questão, deixa eles falarem, tá? E aí, então, bem, como você já fez esse primeiro, esses questionamentos aí em sala, deixou os seus alunos falarem, a pergunta-chave que o autor coloca aqui pra gente é: a Bíblia precisa ser atualizada? Porque o que nós temos ouvido é justamente isso. E quando a gente fala da questão de aborto, a questão do homossexualismo e tantas outras questões, o que a gente observa algumas pessoas, alguns líderes falarem é justamente a respeito dessa atualização. Mas o que será que seria essa atualização? Por que é necessária essa atualização? Essas pessoas creem que a Bíblia precisa se adequar à sociedade, à comunidade a qual a gente vive. E é interessante isso porque, veja, a visão é que a Bíblia precisa se adequar, ou seja, não é a comunidade, não é o ser humano que precisa se adequar à palavra de Deus. E aí essa coisa fica bem complicada, porque, na verdade, não é isso que a palavra do Senhor diz.
A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo. É o que diz lá em Romanos 12. Então, se a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar, por que eu tenho que atualizar a Bíblia a ponto de que fique cômodo, de que fique confortável para aqueles que estão vivendo em pecado? Então, a gente precisa repensar, verificar a questão de líderes que pensam dessa forma. Será que isso está bem? Será que isso está correto? Será que a gente não tem que levar em conta que não é porque uma pessoa é líder que eu preciso simplesmente abraçar e aceitar todos os questionamentos que ela coloca? A gente acabou de ler aquilo que Paulo falou a Timóteo, para que ele ficasse firme naqueles ensinamentos que ele foi ensinado. Então, por que eu preciso atualizar e colocar a palavra do Senhor de forma que ela se adeque e seja algo que seja confortável àqueles que estão em pecado? E é muito interessante porque eu tive um pastor que ele sempre falava: você tem que estudar a Bíblia junto com o jornal, ou digamos, né, com as notícias que estão aí em pauta. Por quê? Porque você vai estar sempre confrontando ou colocando ambos juntos, e você vai ver que o jornal, que as notícias, que são sempre algo uma atrás da outra, né, estão sempre aí. Não há um tempo passado. Elas estão se atualizando. E a Bíblia, que é um livro tão antigo, ele está sempre tão atualizado como está atualizada as notícias que você ouve. Você não vê nada que seja ultrapassado. O que você vê é justamente pessoas que se levantam como se levantaram desde sempre para estar tentando destruir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é inesgotável. A palavra de Deus, a você que está me ouvindo aqui agora, você sabe. Normalmente você ouve um pastor da sua igreja, ou alguma igreja que você já foi, ou algum irmão que está pregando em determinado texto, e você percebe que aquele texto, que é o mesmo texto, a palavra está sempre se renovando. Você não sabe como, mas pode ter 10 pessoas, 10 pregadores, e cada um vai falar de uma forma diferente aquele mesmo texto. Ou seja, Deus, ele está sempre se renovando, o Espírito Santo de Deus está sempre falando. E aí a gente coloca, como que a palavra pode estar ultrapassada? Se você não se cansa de ver, por exemplo, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tantos outros textos da palavra de Deus, que não importa se você é cristão ou não, aquela palavra é profunda no seu coração. Ninguém jamais, não existe outro livro nesse mundo ao qual tenha passado por tantas afrontas, por tantas dificuldades, por tantas tentativas de ser destruído e permanece. Não tem nenhum outro livro que seja tão vivo como se tivesse sido feito agora, como a palavra de Deus. A gente tem que pensar que a palavra de Deus, a Bíblia, enquanto todos os outros livros têm um autor, o autor da Bíblia é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Deus simplesmente teve homens que serviram de ferramentas para que ela fosse escrita. E o mais interessante de tudo, 40 homens, num período de 1500 anos, escrevendo a palavra de Deus, e você pega a palavra e vê de capa a capa e ela parece uma, porque tem todo um sentido. Ela tem um início, um meio e um fim. Ou seja, como se um autor estivesse escrevendo a Bíblia. E claro que sim, pessoas de diversas situações, regiões, financeiras, posições, enfim, Deus utilizou vários tipos de homens na história para escrever a sua palavra. Veja bem, uma coisa é você atualizar no sentido da escrita, né? Por exemplo, para você entender, antigamente a gente escrevia farmácia com PH, e então foi mudando a questão da escrita do português, e a gente precisou então alterar essa escrita. Isso é uma coisa.
Atualizar no sentido de tentar adaptar a realidade a qual o mundo se encontra hoje é como se eu estivesse dizendo: vamos ser conivente ao pecado que o mundo se encontra. Vamos dificultar ao homem essa visão de pecado a ponto de que ele precisa se achegar a Deus e ter os seus pecados perdoados, ter o seu nome escrito no livro da vida e, a partir do momento que esse homem parta desse mundo, ele saber que ele vai estar com Deus. Ou seja, quando eu tento atualizar a palavra, adequando, acomodando esse homem de hoje à realidade da palavra de Deus, né? Quando eu tento transformar a Bíblia, eu estou dizendo: você pode continuar com o seu pecado, está tudo bem. Mas e Deus? Deus vai aceitar esse homem? De quem vai ser essa culpa? Porque Deus, ele requer da mão de alguém, e ele vai requerer da mão daquele que está modificando, mudando as coisas para dificultar que aquela pessoa entre no reino de Deus. Eu destaquei aqui: não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Bem, o que a gente percebe daí é que esse é um novo paradigma que vai se instaurando justamente para destruir aquilo que a gente conhece da palavra de Deus, né? Os seus valores éticos, morais, espirituais, como lá em Romanos 12, Romanos 12, 2, a gente vê, né, que Paulo diz. E a palavra de Deus diz também em Isaías 5:20, que eu vou ler para você agora, e diz justamente assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Tenho certeza que você já viu isso, né? A gente vive comentando, né? Meu Deus, o que está acontecendo, né? Aquilo que era o certo é errado e o que é errado agora é certo. E é justamente essa visão que vai sendo instaurada, que se a gente não tiver cuidado, a gente daqui a pouco está abraçando essa visão, justamente porque essa visão não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. E aí aqueles que a gente diz pequenos, né, são aquelas pessoas que estão confiando naqueles líderes que estão aí, porque a gente sempre tem aquela visão de que o líder é aquele que recebe de Deus, né? Aquele que está ali, o anjo vem e coloca na mente daquele homem de Deus, aquele que está sob a liderança, aquilo que eu devo confiar. Mas não é assim. Nós temos os líderes, mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. É um relacionamento seu com Deus. Por isso que é muito importante que você conheça a palavra de Deus. Porque quando vier um líder e dizer para você, é assim, 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 você vai dizer: olha, o que a palavra de Deus diz não é isso. Então a gente precisa valorizar a nossa relação com Deus e com a palavra do Senhor. O que acontece é que hoje muita gente está de braços cruzados, simplesmente aguardando do líder, confiando nesse líder que vai destruindo, que vai prejudicando o corpo da igreja. Por quê? Por uma visão pecaminosa. Uma visão que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente precisa ver o contexto, né? O que esse líder, o que essa pessoa está tentando falar? Da onde que ele trouxe essa visão? Ele trouxe essa visão de outros homens que não conhecem a Deus, homens que são pecaminosos, e está tentando trazer isso para aqui, para dentro da igreja, e prejudicando tanta gente inocente, e ao mesmo tempo não tão inocente, porque a nossa responsabilidade é conhecer a palavra de Deus. Então a gente precisa estar muito atento àquilo que o Senhor quer nos ensinar em sua palavra. O que é que está de acordo e o que é que não está de acordo. O próprio apóstolo Paulo disse: se eu vos ensinar, apresentar outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, que eu seja amaldiçoado.
ou que seja isso anátema, né? Que seja amaldiçoado. Ou seja, se o próprio apóstolo Paulo temia e ao mesmo tempo reconhecia que isso poderia acontecer, a gente, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, que é um tempo muito difícil, a gente precisa estar atento a todas essas sutilezas, a todas essas ideologias, como nós vimos na semana passada, a essa questão do relativismo. Por quê? O que é esse relativismo? Relativizar algo é justamente que não há nada mais que seja certo. A gente sempre falou o quê? Que a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é aquela que vai marcar aquilo que é. E agora não é mais assim. Com essa nova teoria, com essa nova posição, é como se pode ser que sim, pode ser que não. Não tem mais nada certo. E aí é que mora o perigo, não é mesmo? E a desconstrução é quando, por exemplo, nós temos o autor de um livro, o autor da Bíblia, Deus, né? A maneira como esse autor, ele apresenta esse livro para você, esse contexto, esse conteúdo. E então, a ideia da desconstrução é quando você tem, para que haja um entendimento da palavra, uma exegese, uma hermenêutica, para que você veja todos os símbolos que faz com que esse texto se aclare, faça com que ele seja compreensivo. Então, é disso que necessitamos, né? Precisamos dessa compreensão, aquilo que o autor está colocando na palavra. E aí o que ocorre é que, com a desconstrução, não é mais importante a visão que o autor impôs a esse livro, a esse conteúdo. Isso não é interessante, isso não é mais importante. O importante é como você, como leitor, compreende essa leitura. Se você tem 10 leitores, cada leitor possivelmente que ele tenha uma visão. Como que ele está vendo esse texto? Como que ele está vendo esse conteúdo? Por isso o relativismo, né? Cada um vê como quer, cada um pensa como quer, como bem entende. Aqui eu destaquei o que o autor da revista colocou, que ele disse assim: observamos, portanto, que a teoria que afirma que a Bíblia precisa ser atualizada é fruto de uma compreensão pós-moderna da história. Ela se vale de pressupostos de uma interpretação centralizada no leitor do texto e não no seu autor. Como foi destacado, essa forma de enxergar o texto tem como pano de fundo a filosofia da linguagem de Jacques Derrida e outros filósofos da chamada desconstrução. Então a gente tem aqui filósofos que justamente colocam essa ideia da desconstrução. O que importa não é o autor, o que importa é o leitor, é a maneira como ele vê. Então, o que a gente tem visto aí são várias leituras. Esse modelo interpretativo, na verdade, é fruto de uma realidade maior, que é a tentativa de desconstruir o paradigma judaico-cristão que tem na Bíblia o seu alicerce. Bom, então vou tentar explicar para você rapidamente como tudo isso começou, porque o desconstrutivismo tem a ver com a teologia narrativa. E a teologia narrativa, que parece ser uma coisa boa, na verdade, começou com Nietzsche, um filósofo que era filho de pastor, um pastor luterano chamado Carl Ludwig, e, no caso, Nietzsche. Ele queria seguir os passos do pai, mas acabou abandonando e então se tornou filólogo. Se formou, começou a trabalhar numa universidade, resolveu escrever alguns livros. Esses livros não foram aceitos pela crítica, ele acabou ficando frustrado, deprimido, acabou, no caso, largando tudo isso de mão, se colocou diante de uma situação assim de, vou ser um espírito livre, vou escrever contrário a tudo aquilo que antes ele defendia. Então ele passou a ser essa pessoa. Bem, você vai entender que Nietzsche, ele é conhecido como aquele que declarou: Deus está morto. E todos os seus escritos é contra o Estado, as instituições, a moral, o Estado alemão, a verdade, enfim. Em 1888, ele publica um livro chamado O Anticristo. E nesse livro ele ataca tudo que é cristão. Ou seja, aí ele já está infectado contra o cristianismo. Em 1900, na verdade, seguindo aí a vida de Nietzsche, ele acabou ficando louco, acabou morrendo em 1900,
Embora ele tenha morrido, ele acabou influenciando alguns filósofos. E nesse caso aí se destaca 3. E os filósofos são Michel Foucault, Jacques Derrida e Júlia Kristeva. Resumindo tudo, foram esses 3 filósofos que deram início, baseado em Nietzsche, que era anticristão, a essa teologia chamada teologia narrativa, que tem a ver com o desconstrutivismo e também com aquilo que é chamado pós-estruturalismo. Então, basicamente, rapidamente, é isso, só para você ter um entendimento. Foucault, no caso, era homossexual, professor de História dos Sistemas de Pensamento, faleceu com 57 anos de AIDS. Bem, antes de morrer, claro, ele também deixou a sua marca, né? Porque o seu lema era justamente uma aversão a tudo que fosse questão de tabu social, ou seja, ele era contra qualquer que fosse o tipo de tabu e tinha verdadeira aversão ao discurso cristão ou religioso de forma geral. Já o filósofo Derrida, ele era da Argélia, ele era um discípulo, confesso, de Nietzsche, também o autor fundador do desconstrutivismo. Segundo ele, qualquer texto precisa ser lido sem que você procure algum tipo de intenção desse autor. A ideia justamente essa, não é o autor que importa, mas é a maneira como você vê esse escrito. Cabe, no caso aí, ao leitor que ele dê o sentido que ele quiser a determinado texto. Júlia Kristeva, búlgara, ela é uma psicanalista, crítica literária, ela defende tanto o desconstrutivismo como também o pós-estruturalismo. Foi líder do movimento feminista na França e também líder tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, né? Um líder feminista. Defende o relativismo dos valores, ou seja, basicamente esse trio, eles assumem essa posição de ser contrário completamente aquilo que é absoluto, né? Ou seja, defendem o relativismo. Não existe verdades absolutas. E daí, desse trio, né, que no caso tem a origem a partir de Nietzsche, que era um completo, tinha uma completa aversão ao cristianismo, justamente daí é que nós temos a nossa teologia narrativa. Então veja no que se baseia, né? E aí eu destaquei aqui na questão do relativismo, justamente, né, que dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo ele é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de uma forma sorrateira na igreja. Como tudo é relativo, como não há verdade absoluta, quando se trata daquilo que a palavra de Deus diz, também vai depender muito de quem está julgando, de quem está analisando, do ponto de vista daquele que está lendo, daquele que está se colocando naquela posição. Não existe nada que seja absoluto. A Bíblia é mais um ponto a ser discutido. E aí, pessoal, a gente vai para a nossa sinopse que diz: o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. E isso é algo muito desconfortável. Por quê? Porque a gente sabe, nós conhecemos aquilo que é absoluto e a palavra de Deus é absoluta, mas quando nós nos confrontamos com a situação dessa, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a Bíblia, que a igreja está abraçando, aquilo que chega sorrateiramente na igreja como algo que é certo. E é tão desconfortável como essa dinâmica que você vai fazer aí com a sua turma, tá? Para poder justamente demonstrar como as coisas têm se apresentado. Então, por exemplo, não sei se você conhece um famoso desenho, a figura que você vê, que pode ser um pato ou que pode ser um coelho, né? E aí você vai, o que vocês estão vendo aqui? Mostrar essa figura para sua turma. E você vai ver que a turma ela vai ficar dividida. Alguns vão ver patos, alguns vão ver coelhos.
né? Então vai depender. Por quê? Porque é justamente dessa maneira que tem sido colocado. Porque quando aquilo que é absoluto é aquilo que é. Não tem discussão. A palavra de Deus, ela é absoluta. Mas a partir do momento que você não sabe, porque aquele que deveria saber, falar, aplicar, e nós precisamos ser essa voz. Precisamos dizer com segurança, é tal coisa. A palavra de Deus é a única que é absoluta. E aí, pessoal, nós vamos para nosso segundo ponto, que é a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa e a criminalização da opinião. E aí começamos com a seguinte pergunta, que se encontra lá no Salmos 11:3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Bem, então a partir daí entra aquela ideia do politicamente correto, ou seja, é correto aceitar a questão do aborto e é errado, por exemplo, a leitura da palavra de Deus em espaços públicos. E aí a gente vê o que diz lá em 2 Timóteo 3, 12 a 14, que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo serão perseguidos. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo o que você tem aprendido, para que você não seja enganado. Porque se você tem o reconhecimento de que a palavra de Deus, ela é absoluta, se você confia nisso, ninguém vai enganar você. Agora veja bem, o próprio Senhor Jesus, ele diz, ele foi perseguido. Imagina aqueles que querem viver piamente, aqueles que querem viver seriamente a palavra de Deus. Então, por mais que nós sabemos que existem perseguições em alguns países, que existem nossos irmãos que estão sendo perseguidos, a igreja perseguida, mas a gente tem que pensar e tem que lembrar que uma perseguição não é apenas uma perseguição física, mas é também uma perseguição emocional, espiritual, moral, de valores. Por quê? Porque às vezes, sutilmente, certas situações são colocadas e aqueles que reconhecem e dizem, não, isso eu não vou fazer, isso não é assim. Claro, você vai acabar sendo censurado, você vai acabar sendo perseguido, você vai acabar sendo expulso de certas situações, você será expulso de certos grupos. Por quê? Porque você não está pensando politicamente correto. E aí, veja, pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Então, veja, precisamos como igreja nos unirmos. Por quê? Porque às vezes a gente fica esperando uma perseguição, algo que seja fulminante, que seja poderoso, mas é como a gente tem o nosso tema, né, da nossa revista nesse trimestre, sutileza. É algo sutil, é algo que vai se instaurando pouco a pouco. A respeito das mídias sociais, por exemplo, então nós temos Facebook, Instagram, Twitter, que o que acontece é que alguns usuários já foram inclusive banidos por falarem de Jesus, por falarem a respeito do pecado. E quando não banidos, simplesmente aquilo que é postado é como a entrega não é total, não é completa, é algo que, eles seguram. Então, essas são formas que a gente precisa ver como uma forma de perseguição também. Então, a gente tem que perceber onde está se instaurando sutilmente essas perseguições, essa maneira de driblar a maneira ou a forma como é colocado para o outro o que é errado, o que pode ser feito, qual é a visão de Deus.
Então é dessa maneira que a gente tem que ter a nossa visão, a visão crítica. A nossa segunda sinopse diz: há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. A gente vai para o nosso terceiro ponto, que é a Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia, novas teologias. E aí eu destaquei aqui, pessoal, que dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, como a gente já colocou, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Ou seja, eu já coloquei essa questão, né, acima, justamente desse politicamente correto, e aí essa questão de não a palavra se adequar à comunidade, à sociedade, aquilo que está sendo, que nós estamos visualizando, né? Aquilo que a palavra de Deus diz lá, como a gente leu em Isaías, aquilo que é errado é certo e aquilo que é certo que é o errado. Então, o que a gente tem visto são pessoas que estão fazendo de tudo para encaixar a Bíblia naquilo que é o pecado do outro. Por mais que muitos líderes estejam falando sobre a relativização da palavra de Deus, nós precisamos ter em nossa mente que a palavra de Deus, ela é imutável, ela é inegociável. A palavra de Deus é a verdade, ela é absoluta. Aquilo que Jesus falou lá em Mateus 7:24, que a gente vai ler agora, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Jesus aqui está falando a respeito dessa palavra absoluta, dessa palavra que é verdade, dessa palavra que não se negocia, que não tem que se relativizar, porque ela é absoluta. A gente precisa ter isso como um marco, como algo forte no nosso coração, na nossa mente. A gente precisa enxergar com os olhos espirituais, ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está falando aqui, né, na palavra. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, qual é o lado que nós estamos? Nós estamos do lado da teologia narrativa, da desconstrução da palavra, da atualização da palavra de Deus, ou a gente está do lado daquele que diz não, a palavra de Deus, ela é absoluta, a palavra de Deus não se mexe, é inegociável aquilo que a palavra do Senhor diz. É sobre essa palavra, é aqui que eu vou fundamentar a minha vida, né? Porque, como a gente leu, se não existe, né? Quando a gente vê um salmo, se não existe fundamentos, o que sobra? E é justamente isso que estão tentando fazer, arrancar, destruir, abalar os fundamentos da fé cristã. Veja o que diz aqui em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Em Tiago 1:6 a gente lê: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, ou de uma para outra parte. Aqui ele está falando justamente porque quando a gente coloca aquilo que é relativo, ou relativiza a palavra, é aquilo que, né, você não sabe, você não tem nada como algo que seja firme, que seja fundamentado. Você está aí como daqui, sabe, como se fosse uma folha no vento, né, nesse sentido. Você não tem firmeza de nada, não existe um fundamento. E a palavra de Deus é o fundamento, é o alicerce. E é nisso que a gente tem que se fiar. A nossa fé tem que estar aí.
A gente tem que buscar de Deus essa sabedoria para saber enxergar, que é justamente o que o Tiago, né, o apóstolo Tiago está dizendo, quando ele fala no versículo anterior: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, não duvidando. Né? Então a gente precisa fundamentar a nossa fé com a sabedoria que Deus tem nos dado para pensar e aceitar e assimilar a palavra do Senhor Jesus, como a gente acabou de ler, quando Jesus fala que a sua palavra, quando ela é escutada, quando ela é praticada, é esse homem que constrói a sua casa na rocha. É na rocha que você quer estar. Então, muito cuidado com as sutilezas, muito cuidado com aquilo que tem sido colocado sutilmente dentro da igreja, relativizando os valores da palavra de Deus. E aqui em Gálatas 1, a gente vai ver bem assim, claramente, o que o apóstolo Paulo disse. E ele diz aqui, Gálatas 1,6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele sabia que sorrateiramente muitos estavam querendo minar aquilo que a igreja tinha, aquilo que havia sido construído, aquele fundamento, né? Aquilo que que estava fundamentado em Jesus Cristo. Então vem outros de fora, de mansinho, e às vezes nem de fora, hein, gente? São aqueles que estão dentro, mas que deixam coisas de fora virem e transformar a mente. E aí, como estão na liderança, vão sorrateiramente, e a gente vai abraçando e a gente vai aceitando tudo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Paulo disse: olha, mesmo que outro, né, que eu anuncie um outro evangelho ou um anjo do céu venha, não aceitem isso, isso é anátema. Então não é a personalidade, o evangelho, ele era poderoso, não é porque era Paulo que estava falando, como a gente realmente, né, muitas vezes a gente fala: o apóstolo Paulo, mas não é o apóstolo Paulo que faz com que esse evangelho seja poderoso. A gente tem que entender que o apóstolo Paulo, ele está transmitindo o evangelho de Jesus Cristo. E a gente o admira porque ele está fazendo muito bem essa transmissão da palavra de Deus. E é interessante que a gente tenha essa admiração, mas não que a gente tenha uma veneração. Sim, uma admiração, como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Olha, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está colocando em todo esse conteúdo é que ele está pronunciando uma maldição sobre essas pessoas que querem estar aí anunciando outro evangelho, acomodando o evangelho à realidade pecaminosa a qual nós estamos vivendo dia após dia. Seja amaldiçoado, seja anátema. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O evangelho pregado e recebido traz bênção, mas o evangelho adulterado gera maldição. Então, quando a gente fala de Tiago, né, que ele fala sobre a sabedoria, necessitamos buscar a sabedoria de Deus para entender as vozes, qual é a voz de Deus, qual é a voz do inimigo. E eu achei interessante que o autor aqui, mais uma vez, ele traz uma figura bem interessante, que é o chamado bode Judas. Eu não sei se você conhece, se você tem me acompanhado aqui, eu já coloquei essa figura, mas se você é novo, é muito interessante. Por quê? Nos Estados Unidos existe essa figura do bode Judas. É um bode bonito, branco, é bem assim, digamos, atraente para as ovelhas. Por que eu estou falando isso? Porque as ovelhas, ela necessita de alguém que guie elas. E eu acredito que não é por acaso que a Igreja de Cristo, nós somos reconhecidos como ovelhas de Deus, né? As ovelhas. E aí é justamente por isso, porque necessita alguém que as guie.
E esse bode Judas, quando chega essas ovelhinhas, que elas precisam ir para um matadouro, eles então colocavam como se fosse uma rampa, né, ou seja, esse bode, as ovelhinhas iam seguindo esse bode, subia numa rampa onde havia uma abertura para um matadouro e o bode escapava por outro canto. Então é justamente essa ideia dos falsos profetas, daqueles falsos anunciadores de outro evangelho, de outra palavra, né, de outro ensinamento. São pessoas bem afeiçoadas, pessoas eloquentes, pessoas que falam bem, pessoas que atraem a sua atenção, né? Mas que você tem que perceber o quê? O conteúdo. O que essa pessoa está falando? Você tem que entender muito bem. Por isso que você, como cristão, precisa ser alguém que busca a verdade. E a verdade está em Cristo Jesus. Temos que ter muito cuidado. Qual é a nossa fonte? Qual é a fonte dessa liderança? É daí que está a vida e a morte. As ovelhinhas, muitas delas morreram seguindo esse bode Judas. Então a gente precisa ter muita atenção a isso. Então aqui eu destaquei algo interessante que eu achei, que diz assim, olha, esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. E nós sabemos. Agora, é muito delicado falar sobre esse tema, porque veja bem, uma coisa, como eu já falei aqui, é que a gente precisa respeitar a escolha de cada pessoa. A gente precisa, da mesma forma que você é respeitado, você precisa respeitar. Outra coisa é que você não tem que encapsular a verdade de Deus por causa daquilo que o outro não aguenta ouvir. Eu acho que isso também precisa ser respeitado. Então a verdade ela é colocada, a verdade ela é lançada. Agora a pessoa escolhe ou não. Agora, eu tenho que entender o seguinte, como eu já falei, eu tenho que amar, eu amo o pecador como Jesus te amou, amou a mim, ama o pecador. O que Jesus não faz é amar o pecado. Então uma coisa é, uma pessoa que está em pecado pode vir à igreja? Pode estar na igreja? Pode estar, pode ouvir a palavra, claro, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, é a palavra de Deus que transforma a vida. Se essa palavra não transforma, ou se a pessoa quer ouvir, que ela ouça e deixe o Espírito Santo atuar. E nós precisamos saber o tempo de Deus para a vida dessa pessoa. O que eu não posso é empurrar, enxotar, né? Colocar essa pessoa para fora, dizer que essa pessoa não pode ouvir a palavra, que a pessoa não pode ter. Essa pessoa precisa ser abraçada, amada, colocar diante dela o evangelho, porque o evangelho transforma vidas. Jesus esteve com os pecadores. Jesus não os empurrou. Jesus os abraçou. Agora, a diferença quando a gente fala da teologia inclusiva é aquela visão de que tá tudo muito bem, pode seguir aí com seu pecado. E aí fazer aquele carinho no pecado, né? O pecador tem que ser abraçado, mas o pecado não é aceito. O pecado, claro, a gente tem que esperar. Deus está atuando na vida de cada pessoa. A gente tem que amar cada pessoa. Há uma diferença muito grande aí. A inclusão aqui, a ideia é abraçar e te aceitar com o seu pecado. Você vai morrer com o seu pecado, você vai estar com o seu pecado, não tem problema, tá tudo bem. Deus está abençoando o seu pecado. Olha a diferença. Deus não está abençoando o pecado de ninguém. Deus não abençoa o pecado de ninguém. É isso que tem que ficar claro. Eu posso abraçar o pecador, ele está ali com a situação que ele tiver, eu abraço, eu amo, como Jesus amou. Agora, eu não vou dizer para ele que ele está vivendo bem, porque ele não está vivendo bem. É aí que está a diferença. Aí vem a nossa sinopse, pessoal. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo. E esse, dessa teologia inclusiva, é um dos. Bom, aí a gente vai para o nosso quarto e último, que é... E aí a gente vê que a Bíblia é sempre atual, palavra de Deus, revelada por Deus,
inspirada por Deus. Aí eu destaquei aqui que para o cristão a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. 2 Pedro 1, de 16 a 21. Aqui eu vou destacar para vocês apenas 2 Pedro 1, nos versos 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, caindo por terra essa ideia, né, da narrativa, que no caso não é o autor que conta, mas é o leitor, ou seja, cada leitor faz a interpretação que quer, e não é isso que Paulo está dizendo. Aqui ele está dizendo que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, que foi o que eu coloquei a princípio, né? Em 1500, período desses 1500 anos, 40 pessoas em vários tempos, regiões, posições, profissões, enfim. Bem, aqui eu faço questão de ditar as palavras do autor, que diz: em primeiro lugar, a Bíblia não deve ser lida apenas como uma obra literária com belas lições morais, nem lida como um conjunto de histórias edificantes que não se propõe a apresentar nenhuma doutrina clara, fechada e definitiva. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser definitiva, clara, fechada. Não dá espaço para dualidades, para é isso ou é aquilo, como a gente viu a brincadeirinha, né, do pato e do coelho. Não, a palavra de Deus é assim que a gente precisa ver. Ou seja, as Sagradas Escrituras devem ser lidas com a revelação de Deus aos homens, como inerrante, a infalível, a perfeita palavra de Deus, que se propõe não apenas a narrar histórias que são fatos, não são metáforas, são fatos, mas, acima de tudo, pretende ensinar ao ser humano verdades absolutas, claras e definitivas sobre Deus, o ser humano, a salvação, a vida, como devemos viver e o começo e o fim de todas as coisas. Essa afirmação que acabo de fazer não é arbitrária, mas defendida pelas próprias Escrituras. Então, fiz questão porque está muito bem colocado e é justamente isso. Sempre que eu falo a respeito de algum personagem da Bíblia, às vezes a gente tem aquela ideia, né? É uma historinha. Foi uma pessoa que viveu. A gente nunca pensa que foi um ser humano que viveu como você está vivendo, passando as suas histórias. Eu tenho as minhas histórias. A gente nunca pensa dessa forma. Mas não, são fatos, são situações vividas por certas pessoas, as quais ensina com as suas histórias como nós devemos viver. O próprio Jesus, às vezes há pessoas que não conseguem ver Jesus como um ser humano, como Deus que esteve aqui na Terra, como um ser humano que viveu, que teve suas experiências, que falou o que falou, e a gente precisa ver justamente isso. As pessoas que estavam ao redor dele, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, o que ele disse é para você, é para mim. É a palavra de Deus viva, absoluta. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, apóstolo, diz que toda escritura é inspirada por Deus. Isso a gente vê lá em 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não possuem isso. Como eu já coloquei, a Bíblia, o autor dela é Deus. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. E é um livro, é uma palavra viva, é espírito, não é uma letra morta, é vivo. Quando você pega qualquer que seja o livro, você nunca vai sentir a transformação que um livro pode fazer na vida de um ser humano. Agora, a Bíblia não. A Bíblia, apenas como uma palavra, ela transforma um destino, ela transforma um caminho, ela transforma uma história, porque ela é o Espírito de Deus fazendo-se real na vida desse ser humano.
É uma palavra que é absoluta. É uma palavra que pode te levar ao céu ou ao inferno, que pode te dar vida ou morte. Então é dessa maneira que a gente precisa enxergar a palavra e estar muito atento àquilo que as pessoas que ensinam a palavra estão passando adiante. O que é que elas estão passando? É a verdade? É um novo evangelho? É aquilo que é politicamente correto? É adequando a palavra à realidade, quando deve ser o contrário? Eu é que tenho que me adequar à palavra. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, eu preciso me adequar àquilo que a palavra de Deus me ensina, aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu tenho que mudar o meu rumo, né? A ideia da metanoia. Se eu estava vindo por aqui é pecado, olha, eu tenho que mudar o meu rumo. Eu tenho que vir para o lado de cá, eu tenho que dizer não àquilo que é pecado diante de Deus. É assim que o Senhor se agrada de você, se agrada de mim, se agrada do ser humano. Então, como é que eu posso dizer que o seu pecado está correto? Né? Que o pecado dessa pessoa está certo, que eu posso abraçar esse pecado? Não, a palavra de Deus não diz isso. O pecador é uma coisa, eu também sou. Mas o meu pecado precisa ser banido. Banido no sentido de, olha, o que você está fazendo é pecado, eu quero que fique bem claro, isso é pecado, Deus não aprova isso, tá? Mas eu amo você, eu abraço você, é aí que está a diferença, não é excluir, né? É abraçar, é como Jesus fez, ele abraçou você, né? E olha que talvez você possa ter tido aí um tempo até haver, né, uma mudança de mentalidade. Se Deus tem paciência com você, por que eu não vou ter paciência com o outro? Não é verdade? Eu preciso amar o outro. Eu preciso olhar o outro com esse amor que Jesus colocou no meu coração, que ele também me ama. Eu não posso odiar. Se eu odeio o meu irmão, é que o amor de Deus não está no meu coração. É isso que fala lá em João, né? Então, é assim que a gente precisa caminhar. Bem, pessoal, e aí a gente vai... a Bíblia é a revelação de Deus, isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, diz que toda escritura é inspirada por Deus, né? Como eu já falei. A sinopse desse último tópico é que a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Ele. Ele é o fundamento de tudo. É a Ele. Essa é a única palavra absoluta. Não existe uma outra, sabe, a qual eu preciso seguir ou obedecer, ou eu não tenho que ficar na dúvida, é ou não é. Não, a palavra é e já está, né? A dinâmica, como eu já falei para você, conhecereis a verdade vos libertará, e esse dos olhos espirituais, que você pode escolher, né, o que você achar mais interessante. Agora, a conclusão vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizado. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Amém? Então, pessoal, é isso. Não esquece, eu não pedi para você, mas estou pedindo agora. Deixa aí a sua curtida, tá bom? Compartilha, comenta. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço. Fica com Deus. Beijos e até a próxima. Bye, bye.